A esperança é o fio que nos mantém conectados a Deus em momentos de dificuldade. É a âncora que segura nossas almas quando as tempestades da vida vêm para nos abalar. A esperança em Cristo é algo que jamais falha, porque ela não está baseada nas circunstâncias que mudam, mas na promessa imutável de Deus. Quando pensamos em esperança, não falamos de um simples otimismo ou de um desejo vazio. Falamos de uma certeza, uma confiança de que Deus tem um propósito, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A esperança é aquela luz que brilha no meio da escuridão, nos lembrando que o nosso Deus é fiel e que Ele não nos abandona, não importa o quão desafiadoras as situações pareçam. Romanos 15:13 nos diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que promessa maravilhosa! O nosso Deus é o Deus da esperança. Ele é a fonte de toda alegria e paz, e é por meio da nossa confiança nele que podemos experimentar uma esperança que vai além do entendimento humano. Não é uma esperança limitada pelas circunstâncias, mas uma esperança que transborda, porque vem do poder do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele estava falando a uma comunidade que, assim como nós, enfrentava desafios e provações. Paulo não prometeu que os problemas desapareceriam, mas ele nos deu algo ainda mais precioso: a promessa de que a esperança em Deus nos sustentaria em meio a esses problemas. E é disso que todos nós precisamos, não é? Precisamos de uma esperança que não depende das circunstâncias, mas que está firmada na certeza de que Deus está no controle, de que Ele tem um plano e de que Ele nunca nos deixará. Em Jeremias 29:11, o Senhor nos dá outra promessa poderosa. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo nos lembra que, mesmo quando as coisas parecem incertas, Deus tem um plano, e não é qualquer plano. É um plano de esperança, um plano de prosperidade, um plano de futuro. Quantas vezes, em nossas vidas, nos deparamos com situações que nos fazem duvidar? Pode ser um problema financeiro, uma doença inesperada, um relacionamento que se desfez, ou um sonho que parece ter ficado para trás. Nessas horas, o inimigo quer plantar em nossos corações a semente do desespero, da dúvida, do medo. Mas, irmãos, é exatamente nessas horas que precisamos nos apegar à esperança que temos em Cristo. Porque o nosso Deus é um Deus de planos. E os seus planos são para nos dar esperança e um futuro. Pode ser que neste momento você não esteja vendo a solução para o seu problema. Talvez você esteja orando há muito tempo e não tenha visto a resposta que deseja. Mas eu quero te encorajar hoje. Deus não se esqueceu de você. A sua palavra nos garante que Ele tem um plano. E se ainda não vemos a realização desse plano, é porque Deus ainda está trabalhando. A esperança nos ensina a esperar com confiança, sabendo que o tempo de Deus é perfeito. A esperança não é apenas algo que nos dá consolo, ela é a nossa âncora. Em Hebreus 6:19, a palavra de Deus nos diz: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Pense nisso. Uma âncora mantém o barco firme em meio às ondas turbulentas. Mesmo quando o vento sopra com força, mesmo quando as ondas parecem que vão nos engolir, a âncora segura o barco no lugar. E assim é a esperança em Cristo. Quando as dificuldades vêm, e elas virão, é a esperança que nos mantém firmes. Não importa o tamanho da tempestade, a esperança em Deus é a nossa âncora. Porque sabemos que, mesmo no meio do caos,
Deus está no controle. Ele é o comandante do barco. E Ele não vai deixar que nos percamos no meio da tempestade. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram dificuldades, mas que se apegaram à esperança em Deus e viram a sua mão agir. Pense em José, por exemplo, vendido como escravo e preso injustamente. Durante todos aqueles anos de sofrimento, José poderia ter desistido. Ele poderia ter perdido a esperança. Mas ele manteve a confiança de que Deus tinha um plano para a sua vida. E no tempo certo, Deus o tirou da prisão e o colocou como o segundo homem mais poderoso do Egito, salvando a vida de sua família e de muitas outras pessoas. Assim como José, talvez hoje você esteja em uma prisão, seja ela emocional, espiritual ou financeira. Mas, assim como José, eu te encorajo a não perder a esperança. Deus não terminou a obra que Ele começou em sua vida. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai cumprir o plano que tem para você no tempo certo. Outro exemplo é o rei Davi. Quantas vezes Davi enfrentou momentos de desespero? Ele foi perseguido por Saul, passou por dificuldades, cometeu erros graves, mas em todos esses momentos, ele sempre se voltou para Deus em esperança. Em Salmos 42:11, Davi disse: "Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei." Davi sabia que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança em Deus o manteria de pé. É importante entender que a esperança é uma escolha. Nós escolhemos diariamente a quem confiar nossas vidas. Podemos escolher confiar nas nossas próprias forças, no nosso entendimento limitado, ou podemos escolher confiar em Deus. A esperança é a escolha de acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir, mesmo quando as circunstâncias não mostram isso. E essa escolha tem poder. Quando escolhemos a esperança, escolhemos acreditar que Deus é fiel. Escolhemos acreditar que Ele tem o controle e que Ele está trabalhando para o nosso bem. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa que, mesmo quando as coisas não fazem sentido, Deus está agindo. E quando escolhemos esperar nele, a paz que excede todo entendimento começa a preencher nossos corações. Agora, eu quero te dizer uma coisa muito importante. A esperança em Deus nunca falha. Às vezes, parece que estamos esperando por algo que nunca vai acontecer. Mas a esperança em Deus nos garante que a vitória virá. Isaías 40:31 nos diz: "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Talvez você esteja cansado hoje, cansado de lutar, cansado de esperar. Mas saiba que Deus está renovando suas forças neste momento. Ele está te preparando para voar como águia, para correr sem se cansar, para andar sem desfalecer, e a sua vitória, no tempo certo, virá. Lembre-se, não importa o que você está enfrentando hoje, a esperança em Cristo é a sua âncora. Ela vai te manter firme, ela vai te fortalecer, e no tempo de Deus, ela vai te conduzir à vitória. Confie nos planos de Deus. Mesmo quando você não os vê claramente, Ele tem planos de paz, planos de prosperidade, planos de esperança e de futuro para a sua vida. Saia daqui hoje renovado, cheio de esperança e confiança em Deus. Porque o nosso Deus é fiel. Ele nunca falha
e a sua esperança nele jamais será frustrada. Encaminhe essa mensagem para os seus amigos que precisam dessa palavra e nos sigam. Apertem no sininho e que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo.